Agora a gente chegou na evidência que para mim é a mais forte, que são as profecias de Daniel. Eu vou tentar resumir esse ponto aqui o máximo, mas se você realmente quiser entender a grandeza dessa evidência, eu recomendo que você leia o livro de Daniel por conta própria e busque explicações de exegetas sobre as profecias. Eu vou deixar algumas interpretações dessas profecias na descrição. Resumidamente, o livro fala de sonhos, visões que o rei Nabucodonosor e o profeta Daniel tiveram. E todas essas visões apontavam para uma mesma coisa, tinham a mesma essência. Essas visões nada mais eram do que revelações de Deus do que aconteceria no futuro da humanidade. A primeira visão era de uma estátua que tinha cabeça de ouro, peito e braços de prata, coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. A segunda visão mostrava 4 animais, um leão, um urso, um leopardo e uma besta, com dentes de ferro. E depois a visão do bode e do carneiro, que tinha um carneiro com 2 chifres, um maior que o outro, um bode com um chifre só, depois os chifres desse bode se dividem em 4, e de um dos 4 nasce um outro chifre que se torna poderoso. Essas visões podem parecer estranhas, mas se você ver a interpretação delas, você vai ver que todas estão prevendo quais reinos dominariam a Terra e como a Terra seria governada no futuro em relação àquele tempo. E acontece que Daniel viveu por volta do século VI a.C. e ele recebeu essas visões durante os impérios babilônico e medo-persa. E essas visões previram que depois do Império Babilônico viria o Império Medo-Persa, depois do Império Medo-Persa viria o Império Greco-Macedônio de Alexandre o Grande, que esse império iria se dividir em 4, e aí depois viria o Império Romano, e aí o Império Romano iria se dissolver em diversas nações misturadas, mas não totalmente conectadas, que seria a Europa. Ou seja, as profecias de Daniel basicamente descreveram toda a história a partir daquele momento em que Daniel viveu até os dias de hoje. E como se não fosse o bastante, ele ainda descreve tudo o que aconteceria durante cada um desses reinados, que seriam as 70 semanas. Eu expliquei de forma bem resumida, para economizar o tempo, mas se você estudar esse assunto profundamente, você vai ver que é impressionante a precisão dessas profecias de Daniel. Você vai ver que é impossível que um cara no século VI a.C. tenha adivinhado tudo o que ia acontecer na história dali para frente, sem que ele tenha tido uma inspiração divina real.